Na área da segurança pública, um dos principais problemas evidenciados, principalmente agora no finalzinho de 2024, foi a letalidade policial, que significa mortes de suspeitos em confrontos com a polícia. Para analisar o cenário da segurança pública em 2024, o que foi destaque, o que não foi, as ações governamentais e o que esperar para 2025, o que precisa ser feito, o Jornal da Itatiaia recebe o professor da PUC Minas, Luiz Flávio Sapori. Ele é sociólogo, doutor em sociologia e especialista em segurança pública. Professor Sapori, bom dia. Obrigado pela presença mais uma vez aqui no Jornal da Itatiaia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Kátia. Bom dia a todos e todas, né, que nos ouvem pela Itatiaia. Obrigada, professor. Sapori, qual que é a marca desse ano de 2024? Qual é a imagem que fica na área da segurança pública? Kátia, a sabedoria popular nos ensina que a última imagem é que fica, né? Pois bem, a última imagem, na verdade, as últimas imagens que estão ficando gravadas na nossa memória em 2024 se referem a esses atos de barbárie de policiais militares em São Paulo. Atos de barbárie onde policiais militares estão simplesmente fazendo justiça com as próprias mãos, jogando pessoas por viadutos, ou matando suspeitos ou indivíduos que cometem pequenos furtos com tiro pelas costas. Essas imagens, na verdade, não são isoladas, não são casos enrolados. Na verdade, do meu ponto de vista, elas estão revelando o tamanho do problema da letalidade policial no Brasil. Ou seja, nós estamos terminando 2024, Eustáquio, confirmando o que a gente já sabe há muito tempo. A polícia brasileira é a que mais mata no mundo. Mas ela mata muito ou os suspeitos estão mais ousados, enfrentando mais a polícia tem que agir na proporção do ato do bandido? Há muitas situações, efetivamente, de confronto. Há muitas situações em que os bandidos estão efetivamente desafiando a autoridade policial, isso não há dúvida. Nesses casos, a lei protege o policial. Nesses casos de confronto, da troca de tiros, o policial está autorizado, né, a vitimizar o oponente, o suspeito. Isso não é, a princípio, não é ilegal, isso não é nada problemático. O problema é que nós estamos falando de situações, como essas imagens recentes mostraram, de indivíduos que nem necessariamente são suspeitos, são indivíduos muitas vezes comuns, pessoas trabalhadoras, que por motivos fúteis ou sabe-se lá por quê, estão sendo assassinadas por policiais que se acham justiceiros. É uma minoria de policiais, Kátia. E não é São Paulo apenas. Isso acontece hoje. Pra você ter uma ideia. No Brasil, hoje são 6.400 pessoas que são mortas em ações da polícia. Não tem outro país do mundo com tamanho problema. Os estados onde a situação está cada vez mais grave, em 2024 vai aumentar. 2024 nós vamos bater, não tenho dúvida, os 6.500, pelo que eu tenho, os levantamentos preliminares. Você fala fechar 2024? Acima. 2025 que você está dizendo? 2024, nós vamos fechar 2024 como o ano de maior letalidade da polícia do Brasil. Eu não tenho dúvida disso, infelizmente. E aí nós estamos falando do Rio de Janeiro, São Paulo, nós estamos falando da Bahia, nós estamos falando de Goiás, né, que muitas vezes o governador de Goiás se acha como, né, arauto da segurança pública, mas a polícia em Goiás está matando de uma forma absurda. Ô Sapori, e um outro assunto em meio a essa letalidade da polícia, que tem causado bastante polêmica, são as câmeras nas fardas. Isso. A sua avaliação isso deve ser decidido por estados, depende do contexto, do cenário de cada estado, ou deveria ser geral para o país inteiro? Bom, não há como o governo federal impor isso, né? Não há autoridade, é uma decisão dos governadores. Me parece que a implantação das câmeras é a solução mais de curto prazo para esse problema da letalidade policial. As câmeras, inevitavelmente, vão impor um custo àquele mal policial, Kátia. O mal policial, aquele que é corrupto, aquele que se acha justiceiro, que ele sai para o trabalho achando que ele, né, é o Rambo e que tem que, né, fazer justiça com as próprias mãos, esse policial é o que mais resiste às câmeras. É esse que tem que ser inibido. É um pequeno número de policiais, Eustáquio, que é responsável pela maior parte das mortes em confronto. Os números são impressionantes quando a gente analisa. Então, as câmeras são fundamentais. O governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, teve que voltar atrás. Isso é um bom sinal. Eu espero a mesma coisa aqui de Minas Gerais. Está faltando em Minas Gerais, do governador Zema e do secretário de Segurança Pública, o Rogério Greco, uma postura mais decisiva e incisiva na defesa das câmeras.
Há uma resistência hoje em segmentos da Polícia Militar de Minas Gerais, nítido, mas essa resistência tem que ser superada. Essa é uma decisão política. É fundamental que em 2025 os vários estados brasileiros, né, principalmente aqueles onde a polícia está mais solta, implantem as câmeras funcionam bem, elas inibem o mal policial e ajudam o bom policial. Está provado que câmera não reduz a eficiência da polícia, Kátia. Ô Sapori, mas fica aqui uma pergunta. O que leva a esse alto número de letalidade da polícia? O Eustáquio falou se não é uma ação, né, uma resposta à ação do bandido, mas assim, do ponto de vista da sociologia, pelos estudos, o que mostra? O que tá deixando essa situação crescer e chegar ao ponto de extrapolar? Do meu ponto de vista, a resposta é simples. Conhecemos a máxima bandido bom é bandido morto? Conhecemos, né? Se a gente perguntar para a população brasileira, boa parte dos brasileiros, Eustáquio, vão concordar, não vão? Vão. Se você perguntar boa parte dos policiais brasileiros, Kátia, na planta, eles vão também concordar com isso. Então, há uma subcultura que impregna boa parte, ou um segmento grande de policiais brasileiros, não é a maioria, mas que impregna o trabalho operacional cotidiano. Então, essa perspectiva de que o bandido é um ser desprezível a ser eliminado do convívio social, ela contamina, entre aspas, o trabalho policial cotidiano, infelizmente. Né? E isso acaba gerando personalidades, indivíduos e policiais com uma personalidade absolutamente fora de controle. Se não houver uma autoridade superior que diga, não é, você policial não é justiceiro, você tem que, bandido bom é bandido preso, bandido tem que ser preso, processado, condenado e ir para cadeia. Enquanto não tem uma autoridade superior, uma chefia superior, um governador, um secretário de Estado que diga, não pode, a ponta vai se sentir livre, Kátia, para fazer justiça com as próprias mãos. É isso que acontece no Brasil há muito e muito tempo. Uma sociedade tolerante com abuso de poder da polícia, uma sociedade, uma elite política absolutamente tolerante com policiais justiceiros. Sabe qual é o problema disso? Milícia. A milícia é resultado de polícia sem controle. Corrupção desenfreada, a contaminação do crime organizado da polícia, como agora em São Paulo. Por que tem tanta corrupção? Porque a polícia está sem controle. Percebe os problemas? É ingênuo achar que o policial bom, o justiceiro, está ajudando a sociedade. Ao contrário, quanto mais a polícia mata no seu exercício cotidiano, mais próxima ela fica da corrupção, mais próxima ela fica da milícia. Ô professor, para a gente encerrar da realidade aqui de Minas Gerais, quando a gente fala em PCC, a gente lembra inicialmente de São Paulo. Quando fala Comando Vermelho, a gente lembra inicialmente do Rio de Janeiro. Mas é uma realidade que PCC e Comando Vermelho estão já comandando o crime organizado em Minas Gerais? Bom, não é novidade. Já há pelo menos 15 anos já temos indícios do crescimento do Comando Vermelho na região da Zona da Mata. Né? Agora, mais recentemente, o Comando Vermelho tem posições fortes na região do Vale do Mucuri, na região de Teófilo Otoni, um pouco em Valadares. O PCC já há muito tempo está no Triângulo Mineiro, né, no sul de Minas, agora no norte de Minas também. A novidade mesmo nos últimos anos e agora em 2024 é a consolidação dessas facções, aqui na região metropolitana. Os grupos criminosos do tráfico da região metropolitana há muito tempo resistiam a essa vinculação com facções nacionais. Não só as duas, mas tem o terceiro comando puro também, né? O TCP. Mas então parece que tem um processo claro de sedução, de convencimento, de articulação. Então lideranças de gangues, de grupos, né? O tráfico aqui na região metropolitana sempre foi muito pulverizado. Vários grupos, vários patrões, independentes, autônomos. Agora, à medida que eles estão se vinculando às facções nacionais, o tráfico vai ficando mais organizado. Isso tem dois aspectos. Isso reduz homicídios, no curto prazo. Os conflitos diminuem, os meninos se matam menos, Kátia. Então, diminui homicídios. Mas, por outro lado, domínio territorial, o que a gente chama de governança criminal, ou seja, o Estado paralelo vai se consolidando. E para concluir mesmo agora, Sapori, a gente não pode deixar de perguntar para você sobre um debate que é a respeito da PEC da segurança pública. E aí, esse assunto avança ou não? Eu acredito que não vai avançar, e por um motivo básico. A proposta do ministro Lewandowski, que ela é meritória, porque ela quer transformar em Constituição o Sistema Único de Segurança Pública. Bom, só que o ministro Lewandowski, o SUSP,
Só que o ministro Lewandowski, Kátia, quer fazer com que a União tenha poderes de determinar ações aos estados de como lidar com o combate ao crime. Isso os governadores não vão aceitar. Não é inviável, isso viola a tradição brasileira. E o próprio presidente Lula e a Casa Civil em Brasília não querem isso. Então, essa proposta, do meu ponto de vista, não vai vingar em 2025. O ideal, e aí, antes de um parênteses, nem sei se o Lewandowski vai durar muito tempo no cargo. A gente está fazendo aqui uma previsão, né? Se essa PEC não for aprovada e não for para o Congresso ano que vem, eu acho que o Lewandowski não fica no cargo. Mas eu acho que ele erra exatamente em querer trazer para o colo da União as principais responsabilidades de segurança pública. E não é o caso. Eu entendo e tenho defendido no debate nacional o seguinte: precisamos criar em 2025 um órgão colegiado com representação paritária da União, dos estados e municípios, que vai ser o órgão gestor do Sistema Único de Segurança Pública do SUSP. Nós temos que imitar, entre aspas, o que o SUS, o Sistema Único de Saúde, já faz. É um órgão onde os entes federados, União, Estados e municípios, decidem e se articulam no combate à criminalidade, definem de forma conjunta e consensual medidas, ações, investimentos, distribuição de dinheiro, articulação de forças do crime organizado. Se a gente, né, nós precisamos fazer isso urgente, Kátia. Não há outra maneira da gente diminuir o problema do crime organizado no Brasil se não houver essa ampla articulação de esforços da União, dos estados e dos municípios. Nós conversamos aqui no Jornal da Itatiaia com o professor da PUC Minas, sociólogo, doutor em sociologia, especialista em segurança pública, Luiz Flávio Sapori, fazendo uma avaliação da segurança pública, combate à violência nesse ano de 2024 e as perspectivas para 2025. Professor Sapori, obrigado mais uma vez pela presença, pela contribuição, grande abraço e um ótimo 2025. Para nós, todos nós merecemos um ano, né, de 2025 bem melhor. Um grande abraço, Kátia, Eustáquio e a todos e a todas que nos ouvem pela Itatiaia. Feliz 2025. Obrigado, professor. Feliz ano novo.